Primeiro tempo horroroso, horroroso. Uma cabeçada do zagueiro do Galo e nada mais. Né? As duas equipes sem objetividade, sem criatividade. Segundo tempo foi muito bom. Eu não considero vantagem o fato do Atlético jogar em casa, na Arena MRV. Até porque o Cruzeiro tem melhor retrospecto lá do que o Galo. Eu acho que se o Cruzeiro passar, eu tenho a certeza, se o Cruzeiro passar, ele vai à final. O Caio Jorge está mal, Charlinho Cowboy, nessa temporada. Mas a bola pouco chega nele também, né, Regis? Tem esse detalhe. Caio Jorge está precisando tomar um susto, gente. Jogador precisa tomar susto. Olha, cara, você não está jogando nada. Coloca outro lá no lugar para incomodar. O Regis, você acha que o fato dele não ter ido para o Flamengo pesou para ele não jogar bem nessa temporada? Aquilo pesou na cabeça dele? Não acho não, gente. Porque o Cruzeiro é um grande clube. Ficar no Cruzeiro é uma vitória para o cara. Está precisando acordar mesmo, sinceramente. Hoje eu reputo o Caio Jorge como o pior em campo. Pior em campo. Ele e o Cassierra. Mas o Cassierra, a gente não espera muita coisa. A gente espera do Caio Jorge. E ele hoje foi absolutamente apagado, não incomodou, não criou nada, certo? Assim, deveria ter sido substituído com 15 minutos do segundo tempo. 15 minutos do segundo tempo. Não deu resposta. Tenta outra coisa lá, porque para assustar o cara. Eu acho que o Caio Jorge, nesse momento da carreira, está precisando de alguém tirá-lo da zona de conforto. Olha, foi bacana, 2025, legal, joia, artilheiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Seleção Brasileira, mas esse ano não está jogando nada. Ele não fez um gol na Libertadores, um gol. Exato, cara, exato. Precisa tirar o cara da zona de conforto. O Cruzeiro jogou 30 milhões de euros no lixo trazendo o Gerson? Sem dúvida nenhuma, o Gerson não vale, de maneira nenhuma, vale esse dinheiro. Esse alto investimento, o pedido feito pelo ex-técnico do Cruzeiro, o Tite, o presidente foi lá para atender um desejo do técnico e fez essa contratação. Ele não desequilibra, Jaicy. Um jogador desse valor teria que desequilibrar na partida. Não, para mim o Gerson é uma mesmice em campo. Um jogador comum. Para você, Regis, muito toquinho para o lado, toca para o lado, toca para o lado. Até hoje ele deu até 2 chutes que passaram longe da meta, mas pelo menos chutou em gol, coisa que ele nunca faz. Sim, até agora o Gerson não justificou os 30 milhões de euros que foram investidos nele. Né? Praticamente aí quase que a metade do investimento do Cruzeiro em 2026. Não justificou. O Cruzeiro tomou o gol quando estava melhor em campo. Tomou o gol quando estava melhor. Agora, o Gerson não passa disso. O Gerson, eu já falei, quando o Tite, é o Tite, viu? Não foi o presidente que quis, não. O Tite que falou, traz o Gerson lá da Rússia. O presidente foi lá e comprou. Além dele não valer 30 milhões de euros, ele é isso aí, gente. É um jogador insosso. Sabe aquele jogador que não tem vibração, que não tem, sabe, não tem pegada, não tem vontade, não sei o que falta nele. O Gerson teve um ano maravilhoso em 19 no Flamengo e em 24. Depois nunca mais jogou bola. Ele é um jogador bem comum e quando o Cruzeiro contratou, eu disse, olha, estão pagando o cara num cara que não ganha taça. Gente, ele ganhou no Flamengo, ganhou com a Arrascaeta, com o Gabigol, né? E com outros lá. Agora ele, para você trazer, para você, esse cara vai ganhar título, não ganha. Sabe, não ganha. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação que a gente teve aqui, eu e o Grafa, a gente conversando, quando o Cruzeiro faz... Porque era um jogo muito apertado. O time do Cruzeiro tem mais qualidade técnica, tem jogadores, né, com mais capacidade de elaboração. É um time que tem um nível técnico e investimento também um pouquinho maior. O coletivo do Atlético hoje compensa, é uma boa equipe também, ninguém nega isso, mas entre nós aqui, vocês não sentiram no ambiente do jogo, Cruzeiro fez 1-0, vai ser difícil para o Galo, vai adiantar time, Cruzeiro contra-ataca bem, não deu aquele estalo em vocês, uma sensação de que o Cruzeiro tinha feito uma vantagem boa demais? Eu tive esse estalo ainda no começo do primeiro tempo, Lino. Não sei se o Ramon vai concordar comigo, mas quando a gente começou a ver o Cruzeiro com um pouquinho mais de volume ofensivo...
do segundo tempo, perdão. No início do segundo tempo. Eu tive esse estalo no início do segundo tempo, daquele gol maduro, né? Como a gente costuma dizer, olha, comecei a ver que o Cruzeiro estava chegando com um pouco mais de facilidade, o Galo com um pouco mais de dificuldade de neutralizar espaços. A gente viu o Gerson, por exemplo, recebendo 2 bolas de frente praticamente, dando 2 chutes ali frontais que a bola não foi no gol. E o Cruzeiro começando a trocar passes com um pouco mais de agilidade. E o Galo não conseguindo repetir o que fez na primeira etapa. Então ali eu falei, o gol do Cruzeiro está maduro. Quando quando o Arroio consegue esse chutaço de fora, me pareceu se encaminhar para uma lógica, porque o gol estava maduro, pronto, amadureceu, apareceu o primeiro gol e parecia realmente que a partir daquele momento o volume do Cruzeiro continuaria o mesmo. Não dava para imaginar, pelo menos ao meu ver, uma postura defensiva da equipe do Cruzeiro por conta justamente da urgência que se tem de você vencer um clássico em casa, levando em consideração que existem aí 2 jogos, né? Um jogo aqui no Mineirão, com o Mineirão lotado, a torcida a seu favor, e o segundo jogo na Arena MRV, com a torcida a favor do seu rival. Então, foram 2 estalos. O primeiro desse gol amadurecendo e o segundo de, realmente, a lógica vai se desenhando ou vai andando para esse caminho. Não sei se o Ramon teve a mesma sensação. Pra mim, de verdade, não é muro, não é nada. O jogo tá completamente aberto, não tem favorito. Pra mim é 50-50. Também acho. Você Agora, decidiu. Velho, sabe uma coisa que o Ramon acabou de falar aí, né? Tem sido meio que uma rotina nessa vida recente do Cruzeiro, o segundo tempo sempre muito melhor do que o primeiro. Um primeiro tempo mais ou menos, às vezes até ruim, e o segundo tempo de uma melhora considerável. Difícil entender o porquê que isso está acontecendo. Você tem alguma teoria aí? Isso desgasta, hein? Assim, é um pouco complicado, mas hoje a gente conversou com algumas pessoas, né, populares, torcedores e tudo mais. Teve torcedor virando pra mim falando assim, o Cruzeiro só pode jogar o segundo tempo, porque quando joga o primeiro não joga bem, mas o segundo ele entra no jogo. Acho que tem essa brincadeira do torcedor, óbvio, mas tem um pouco do senso de urgência de precisar resolver a partida de alguma forma, né, ou sair em desvantagem na primeira etapa, ou não conseguir impor o seu ritmo de jogo, e aí, quando vai pro intervalo, se organiza, né, parece que tem uma passagem ali de leitura de jogo da comissão técnica do Arthur Jorge para os jogadores, aí sim o Cruzeiro parece entender o que é necessário fazer, mas precisa de um momento de pausa, precisa de um momento de respiro. E assim, não dá para você só começar a jogar depois dos 45 minutos. Teve muito mérito do Galo hoje nos 45 minutos iniciais, tá? O Cruzeiro teve dificuldade, o Cruzeiro não conseguiu fazer o seu jogo e muitas das previsões que fizemos aqui no Tá Na Área, elas não se cumpriram. A gente esperava um Cruzeiro mais dominante, um Cruzeiro controlando um pouco mais o jogo. Era um Cruzeiro que rodava a bola de forma quase que inofensiva. Por quê? Porque o Galo conseguiu, de forma muito eficaz, neutralizar esse Cruzeiro. E aí, no segundo tempo, realmente, o Galo cansou um pouquinho, diminuiu um pouquinho de nada esse ritmo de marcação e o Cruzeiro se viu com um pouco mais de liberdade para jogar. É muito difícil você falar, por que não consegue começar dessa forma? Realmente, eu não sei dizer por que não consegue começar dessa forma, mas é um time que não pode deixar para resolver jogos em 45 minutos. A partir do momento que você tem 90 minutos, e no caso de uma Copa do Brasil, 180 minutos para tentar fazer algo diferente, que você use os 180 minutos. Porque os 45 minutos iniciais hoje, aqui no Mineirão, foram muito mais favoráveis ao Atlético do que ao próprio Cruzeiro. O sistema de jogo desse momento do Arthur Jorge não beneficia o Caio Jorge. Você viu, o Arroio está marcando muitos gols, o próprio Matheus está marcando mais gols também, porque o sistema de jogo não está tão sendo para o Caio Jorge como foi na temporada passada, onde ele tinha o espaço para correr em velocidade e ser o jogador mais ativo para receber as bolas. Mas aí, né, Ramon, é o jogador que tem que se adaptar ao esquema, o treinador tem que tentar fazer alguma coisa diferente para colocar um dos seus melhores jogadores com mais frequência no jogo, para ter mais chance de fazer gol, porque, por exemplo, também sejamos justos com o Caio Jorge, ele não teve nenhuma chance para fazer gol. E nos últimos jogos, não é que ele tem perdido gols e tal, ele tá com dificuldade de ter a chance para fazer também, né, Ramon? É isso, assim, eu acho que é um pouco dos dois, né? O técnico precisa entender o que o Caio Jorge tem de melhor e tentar potencializar isso. E ele, obviamente, tentar se enquadrar na ideia de jogo do Arthur Jorge. O Grafa citou o ano passado, porque o ano passado o Caio Jorge estava fazendo gol de qualquer jeito e
2 gols por jogo. Porque a ideia do Jardim era, o Jardim não fazia questão de ter muita bola, abdicava mesmo jogando aqui no Mineirão, de deixar o adversário com a bola, e quando roubava tinha muita potência, muita força, muita velocidade para contra-atacar. E aí você dá 30, 40 metros pro Caio Jorge correr, olha, no Brasil vai ser difícil algum zagueiro conseguir pegá-lo. E ele conseguiu fazer isso por muito tempo. O Arthur Jorge, claro que tem a transição pelos lados, pelos corredores, usa bastante. Só que ele tende a ter um pouco mais a bola, né? Não tão pausado, não tão mais coordenado, vamos dizer assim, né? É mais conservador na posse, mas ele protege um pouco mais a bola, até pela característica do meio-campo que ele tem. Quando joga Matheus Henrique e Gerson, é um meio-campo completamente controlador. Arthur Jorge, técnico do Cruzeiro, está falando nesse momento e a gente traz ao vivo para vocês aqui no Troca. Fala, Arthur! Tratando dessa decisão na próxima semana, você deve poupar jogadores aí para o jogo do final de semana do Brasileiro e dar mais importância para essa classificação para as semifinais da Copa do Brasil ou não? Boa noite a todos. E eu diria e corrigia um bocado do início da sua pergunta, dizer mais um jogo que o Cruzeiro foi dominador. Porque temos feito... Bem, não vou falar sobre o que temos feito, o que nós fizemos hoje. Acho que é isso que interessa aqui. Fomos uma equipa dominadora, uma equipa que acabou por ter o domínio do jogo e essa ascendência, infelizmente para nós, porque... Mas está o quê? Televisão? É televisão isso? Não, é essa outra sala. É outra. Desculpem. Eu diria que nós, dentro daquilo que foi o nosso jogo, tivemos pela frente um adversário que esteve mais preocupado em defender e em não sofrer. A nós... competia-nos ser mais agressivos ofensivamente. Foi um jogo com pouca baliza, onde não houve grande pisar de área. Não aproveitámos toda a energia que veio de fora da nossa torcida, porque tivemos momentos do jogo em que fomos mais pausados, quando o jogo pedia mais aceleração, mais intensidade, mais nervo lá dentro. E é um resultado que acaba por ser, creio, mais favorável para o adversário do que para nós, tendo em conta aquilo que era a ambição de uma e outra equipa. Mas estaremos cá e preparados para aquilo que é a segunda mão, porque sabemos que este jogo não ia definir rigorosamente nada em relação à passagem desta eliminatória. Não, eu tenho que ver agora como é que os jogadores estão. Nós temos, de facto, agora temos mais um dia, porque temos 3 dias para o jogo do Vasco. Sabemos que este jogo da Copa será um jogo para nós muito, muito importante, porque, como lhe disse, é uma competição e onde nós temos apenas mais um jogo para conseguirmos a nossa continuidade. Vamos perceber como é que os jogadores estão, de que forma é que nós conseguimos fazer esta gestão de todo o grupo, porque não podemos deixar de ter que ganhar no Vasco, porque é também uma competição e um campeonato onde nós estamos em crescendo e onde temos objetivos mais altos do que aqueles onde nos encontramos hoje. Mister, boa noite. Arthur Mesquita, Rádio 98. Mais um empate em um jogo de ida de mata-mata, né? Todos os últimos jogos de ida do Cruzeiro contra o Goiás, contra a Chapecoense, também contra o Flamengo, terminaram em empate. Isso tem sido uma tendência na Copa do Brasil, chamou muita atenção nas oitavas e também na Libertadores, onde todos os jogos de jogo de ida desse primeiro mata-mata acabaram em empate. Como que você trabalha isso dentro do seu time? Foi um resultado, qual que é a sua avaliação sobre esse resultado e agora o que esperar do jogo da volta? Um Cruzeiro mais agressivo? Essa coincidência de resultados, eu creio que não é por acaso, porque é aquilo que reflete o equilíbrio entre as equipas e também aquilo que é a ambição de cada uma das equipas para poder seguir em frente na prova, sabendo que há sempre 2 momentos diferentes, que é o primeiro e o segundo jogo. Para nós não nos resta outra alternativa que não ter a ambição de poder ir ganhar o jogo na casa do adversário, porque sabemos que esse é o único caminho que nos permite continuar. E, como lhe disse, esta Copa é para nós um grande objetivo e, portanto, estaremos e com toda a certeza preparados, determinados para fazer um resultado melhor do que este, não tendo sido este um mau resultado, mas é um resultado que deixa tudo em aberto para uma final já de Copa na casa do nosso adversário, onde nós temos que nos impor também e mostrar não só competência, mas também qualidade e determinação, sobretudo. Arthur, Rafa Nobre, Jornal Tempo, vou um pouco mais além dessas coincidências, né, que o Arthur acabou de dizer aqui, desses mata-matas.
tem 1-1 no primeiro jogo também, mas tem um Cruzeiro de novo no primeiro tempo pior do que no segundo, né? Não foi tão mal assim no primeiro tempo, mas no segundo tempo bem melhor do Cruzeiro. O que dá para fazer de diferente para o final não ser diferente no outro mata-mata, para o Cruzeiro conseguir jogar os 90 minutos como joga a segunda etapa? Não concordo consigo que tínhamos sido piores na primeira metade. Não concordo. Acho que fomos uma equipa... Se me disser que tivemos poucas finalizações, que acabámos por estar poucas vezes na baliza contrária, concordo, mas isso aconteceu durante os 90 minutos. Uma equipa que procurou defender com uma linha de 5, mais baixa, disponibilizou 3 homens para a pressão só, com o Cassierra, depois o próprio Bernardo, mais o Fred, eram os 3 homens que pressionavam na frente, os outros 7 jogadores mais atrás da linha da bola constantemente. Acabaram por nos controlar os espaços, nós fomos passivos nessa altura e tivemos pouco ataque à profundidade. Quando falta aquilo que era a nossa pouca agressividade ofensiva, é um bocadinho isso, mas isso não valida aquilo que me está a dizer, termos sido piores. Não fomos piores, fomos uma equipa que durante os 90 minutos sabia que era importante ganhar, sabia que era muito importante não perder e que tínhamos que deixar o campo hoje vazios de determinação. Acho que isso que aconteceu, faltou um bocadinho mais de inspiração. Quando a torcida do Cruzeiro pensa em quem pode decidir uma partida, nomes como Caio Jorge, Matheus Pereira e Gerson costumam ser os primeiros lembrados. As principais expectativas da nação azul geralmente recaem sobre esses atletas, considerados os grandes protagonistas do elenco. No entanto, um jovem de apenas 20 anos vem conquistando esse espaço, Arroio. O atacante tem chamado a atenção pela capacidade de marcar gols de grande beleza e importância. 2 deles aconteceram justamente diante do Flamengo, em confrontos fundamentais para a temporada celeste. O primeiro foi na partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Arroio abriu o placar para o Cruzeiro com uma finalização precisa no ângulo, garantindo uma vantagem que manteve a equipe viva na disputa, embora a classificação não tenha sido alcançada no Maracanã. O segundo gol contra o Flamengo aconteceu no último sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro perdia por 1-0 quando, aos 10 minutos do segundo tempo, Arroio apareceu novamente para acertar um belo chute no ângulo e deixar tudo igual. A reação foi determinante para a Raposa, que conseguiu virar o confronto e vencer por 2-1. E Arroio não parou por aí. Nesta terça-feira, o jovem voltou a balançar as redes com outro golaço. No clássico diante do Atlético pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil no Mineirão. Ele recebeu a oportunidade e soltou uma verdadeira bomba no ângulo, colocando o Cruzeiro novamente em vantagem. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!